Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, recebendo hoje o produtor cultural Zeca Santos, também músico, também ator. A gente já falou muita coisa sobre os trabalhos dele, mas você pode conferir aí um trechinho do musical Comboio do Sol. Daqui a pouquinho a gente volta. Alô, alô, você de Lagoa Nova! É o Comboio do Sol chegando na área e trazendo um musical inédito, magnífico, fantástico, uma verdadeira paixão atômica! Paixão atômica, superatômica, estereofônica, meu jazz! Você me cheira selvática, fulô, amazônica, Anzares, irônica, oiô de garapé. Então, Zeca, a gente viu aí o Comboio do Sol. Por que você criou? Eu sei que o processo criativo, bem, os nomes vêm, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a Kombi, Como é que foi isso? Você é esperta, viu? Comboio do Sol com K, O comboio, ele vem dessa história, dessa trupe que a gente queria contar, que sai pela estrada, a história de uma mãe com seus 3 filhos, que para sobreviver da arte, a única estratégia que ela teve foi fechar o seu bar que ela tinha e percorrer as estradas, rincões do Rio Grande do Norte do Brasil, montando shows. E aí ela vai encontrar vários artistas na cidade, vai encontrar muitos obstáculos. Então, por que sol? O sol é o elemento da natureza mais abundante que nós temos no Nordeste e no Brasil. Sim. Então o sol, ele guia nossas estradas, Ele acompanha a gente por todos os lugares que a gente vai. Ele é inspiração para música, para paisagem, para pintores, fotógrafos. Ele define essa imagem, ele molda esse todo arcabouço imagético, do Nordeste, do sertão, dessas estradas que a gente corta, desse verde que a gente leva, que é a música, a arte, para dentro desse sertão. E a Kombi, ela também é uma metáfora que representa isso. Por fora, ela é toda seca, como o sertão fica na seca, como o sol, laranja, em contorno com as ondas do mar. E mas por a dentro, pintura dela é assim? o cenário dela é assim. E quando ela se abre, ela é toda verde. Justamente que a gente pegou uma inspiração de uma música de Tico, que chama-se Chico Chique, que é um dos personagens do musical Comboio do Sol, que ele disse: meu nome é Chico, e feito Chico Chique, nordestino me criei, que por fora é seco, por dentro haja água doce, Chico é cheio. Então a Kombi, ela é uma continuação do personagem do Chico. Por fora ela é seca, o sertão, por dentro ela é cheia de água doce, abundante, que é igual ao cacto. Linda, gente, eu ganhei, desculpa. Linda, Mas aí eu fiquei curiosa dessa Kombi. Essa Kombi, ela anda ou ela é um cenário mesmo só? Não. Ela é uma Kombi cenográfica, ela é um cenário e ela anda também. E a Kombi, ela é um elemento também midiático, Ela conta essa história nas várias mídias que ela aparece. Ela é um elemento que costura tudo isso e homenageia a grande romanceira potiguar, Dona Militana. Muito bacana. Aonde a gente vai levar a Kombi, nós tivemos um artista plástico que pintou 3 quadros, uma grafiteira maravilhosa, Bia, que aí, quando a gente foi para Macaíba, quem estava lá na Kombi? Alta de Souza. Quando fomos para São Gonçalo, quem estava na Kombi? Dona Militana. Aqui em Natal, a avó Maria Rendeira. Que para mim são as 3 mulheres de maior representatividade do Estado, que elas são tão grandes na alma, na obra, em tudo que elas fizeram, que nada melhor do que essa Kombi carregar essas 3 mulheres, Muito lindo. E esses nomes, foram para homenagear as mulheres, mas também vocês circulavam nas cidades delas, Exatamente. E o nome dessa foi o Comboio também? Qual a diferença de Comboio para o Travessia de Ritmos, O Travessia de Ritmos, ele é uma plataforma multicultural que ela abrange todos os nossos produtos.
os musicais, ações formativas, ações artístico-pedagógicas e ambientais. Então, a gente tem essa proposta de não somente fazer espetáculos, mas oferecer oficinas de formação, né, tanto da parte de empreendedorismo musical, quanto da parte artística, formativa ou ambiental, sempre com a proporção do meio ambiente, né, que a gente sabe que é uma coisa hoje em dia que as empresas se preocupam muito, e a gente aproveita isso para também formar público. Muito legal. E aí, eu vi alguns vídeos de vocês no interior, acho que foi em São Gonçalo, não sei, que vocês botaram bem no meio da rua, Na né? praça. Gente, que coisa incrível! E as pessoas assim, olha, porque o teatro de rua ele é mágico, né? Igual um circo, né? As pessoas, você não sabe nem o que é, mas você quer estar lá no meio, você quer ver, né? E as roupas, né? Isso tudo você também, você que pensa, né? Como é que funciona essa parte criativa, de fato, né? As roupas, porque é muito lindo, gente. São as roupas bem diferentes, bem... Pode mostrar as imagens de São Gonçalo que a gente tem, viu? Sim, vou mostrar. Vejam, né? Pra vocês verem que eu tô falando a verdade, né? Muito, muito colorido, né? Eu lembro que Silvana Silvana é uma amiga nossa em comum, que é cantora e também atriz e participa do Comboio, né? E eu disse, gente, que roupa maravilhosa, exuberante, né? Como é que vocês criam essas roupas, né? Tudo parte da história, da estética que a gente quer contar. A sua roupa também é uma roupa bem do cangaço. O Chico, ele é um personagem que ele é um artista local da cidade, né? E que ele defende seu território, defende sua cultura, é um artista essencialmente popular e ele se define como poeta popular, né? E o Tico da Costa, a gente pegou essa música de Tico e ele define muito bem quem é Chico. E aí nós temos uma equipe criativa que todo projeto nosso, a gente reúne a equipe criativa e dizemos, para este projeto queremos contar essa história. Nessa história, que compositor vai nos inspirar para essa história? Tal. Aí consultamos o dramaturgo, a partir disso o dramaturgo começa a construir a construção do texto, juntamente com o dramaturgo, depois que ele constrói o texto, o primeiro esqueleto do texto, ele apresenta para a equipe criativa, a gente discute com as músicas já todas inseridas, aí vai para o diretor musical, ajustar, o cenógrafo já partindo do texto, ele começa a construir essa cenografia, o figurinista também, né? O iluminador também, tudo em função da história da obra, daquilo que a gente quer contar. Nada é decorativo, nada é aleatório, nada é assim, essa roupinha é bonitinha, vamos botar esse casaco. Não, tudo conta uma história. E a questão do cenário, né? As cores fazem parte de uma paleta que vocês escolheram. Exatamente. O figurino conta a história, a música conta a história, o texto conta a história, né? O cenário conta a história, as ações dos personagens contam essa história, a luz também ajuda a contar a história. Então é tudo dentro desse caleidoscópio que é o Comboio do Sol. E o teatro musical, como essa multilinguagem, ele permite que a gente faça isso de uma maneira mais, como você gosta de dizer, mais mágica, mais plena, mais completa. E sempre com uma mensagem, né? Porque tem sempre uma questão de conscientização, que você falou sobre essas mulheres, falar sobre essas mulheres, né? Mostrar as belezas do Rio Grande do Norte, ou então com esse foco do meio ambiente, né? É muito interessante isso, porque isso é uma imagem, é uma mensagem que você passa para todas as idades, né? Mesmo sendo, por exemplo, esse que teve Tico para Tiquinhos, as músicas são infantis, mas o adulto também aprende, tem uma mensagem por trás disso, né? Muito legal. Por exemplo, no infantil, você perguntou, no infantil, como é que a gente fez o infantil? A esposa de Tico, Sara, que é minha amiga, chegou lá em casa querendo me mostrar um monte de música de Tico infantil. E aí eu olhei para aquelas músicas assim, aí eu disse, jacaré, sapo-sapeca, mosquito, lagartixa. O nome das músicas. Personagens do Rio Potengi. Liguei na hora. Esses aqui são habitantes do Rio Potengi. Como é que a gente pode contar uma história que fala da gente, que fala da nossa cidade, trazendo questões
Aí onde está a questão? Está a questão. Trazendo questionamentos importantes para a gente refletir, né? Que não é só uma história, né? Exatamente. É a história por trás da história. É a história por trás da história. Por que eu quero dizer isso? Qual a importância de eu contar essa história? Essa história infantil rebate aonde na criança? Ela tira a criança do lugar dela para levar para onde? Para esse universo da reflexão, do universo lúdico e do universo co-criador também. Cultural, ela conhece vários artistas. Exatamente. Né? A criança, quando ela está no espetáculo, ela está criando também no espetáculo, porque ela interage o tempo todo. E teatro de rua, a gente tem interação o tempo todo. Né? É o bêbado, é a pessoa, é a criança. Você vai ver aí no Comboio do Sol, a gente fez no Sesc, as crianças entram na cena o tempo todo, querem abrir a porta da Kombi, elas querem contar aquela história. Elas se sentem dentro daquela história. Isso é muito bom, né? A rua permite que a gente faça isso. Mas aí voltando para o infantil. E aí eu disse, gente, uma história que fala de Natal, já sei. A história dos três reis magos que pousam um avião no Rio Potengi. Pousam um avião, olha que O hidroavião. Aí eu disse, hidroavião eu já remeto à Segunda Guerra Mundial. Rio Potengi é o maior símbolo da cidade. Isso. Mas qual é a grande questão hoje em dia do Rio Potengi? Natal virou as costas para o Rio Potengi. Literalmente. Virou as costas completamente. O empresariado, o político e o povo, por consequência, virou as costas para o Rio Potengi. Eu fiz um projeto no Paço da Pátria, que eu fui várias vezes lá. É, sem dúvida, um dos mais bonitos pôr do sol do mundo. Do mundo. Não é do Natal nem do Brasil. É do mundo. Eu não conheço todos, mas os que eu conheço, e por fora, que eu já vi muitos, o Rio Potengi é, sem dúvida, um dos mais bonitos. E aí eu disse, gente, que questão eu posso levantar da degradação do Rio Potengi? Já sei, os três reis magos voltam para Natal. E quando eles voltam para Natal, 500 anos depois, como é que eles encontram o Rio Potengi? Como é que estão os bichos do Rio Potengi? Então tem uma hora que os reis magos assumem os personagens dos bichos e os bichos contam essa história. E dizem que o bicho homem degradou o meio ambiente, degradou a casa deles. E por isso eles estão ali sofrendo, e por isso é a causa de vários problemas ambientais, né? Então a criança ela vai sendo conduzida nessa história de uma forma lúdica, não tão didática, né? Mas de uma forma que ela consiga mexer alguma coisa nela ali. E ela sai do musical dizendo, ai, olha, não pode destruir a lagartixa não, viu? Não pode matar o sapo não. Olha, se poluir a água do rio, como é que os peixes vão viver? Poxa, muito legal, né? E o público que assiste, né? São de todas as idades, como é? A gente sempre faz um musical para todas as idades, tentando atingir todos os públicos. Então, por exemplo, como a gente não subestima a criança, que a criança ela é muito mais esperta do que a criança não tem que entregar aquela historinha prontinha para ela. Você entrega uma história complexa e no final ela traz uma resposta na ponta da língua, que você está vendo como a gente não pode subestimar a criança. Então a gente conta uma história para o adulto que ela capta a mensagem. Muito legal. Por isso que no musical, que tem muitas cores, né, ela capta a mensagem não só no texto, mas a linguagem não verbal dos personagens, a forma com que eles falam, o figurino, as cores, a luz, o cenário, tudo conta a história para a criança. Muito bonito. E o depois, né? Porque a gente estava até conversando, outro dia eu estava conversando com a escritora, e ela falou, vocês que cantam, vocês sentem o calor do público, né? Porque ele bate palma, ele está ali perto de você. A gente que é escritor não, a gente só sente o feedback depois que a pessoa lê, e se ela me mandar uma mensagem, senão eu não vou saber o que ela achou do livro. Como é que é o retorno depois que as pessoas consomem os musicais? Assim, que pelo menos o que chega até você. O retorno é na hora. Na hora. Porque é na rua. Foi muito engraçado. A gente fez um musical em São Gonçalo,
um ano retrasado, né, antes da pandemia, e aí fizemos um ensaio geral lá em praça pública, só que o ensaio geral foi valendo, com luz, com som, com tudo, era um musical. Daqui a pouco a praça estava cheia. No ensaio. No ensaio. Era menino na frente, não sei o quê. Olha, chega e me arrepio. Quando foi no dia da apresentação, no outro dia, que eu entro em cena na bicicleta, né? Que é um ator que ele vai, a rádio dele, ele tem uma rádio móvel que é na bicicleta. A rádio Bicicleta KM. Como é? Bicicleta KM. E aí quando eu entro na bicicleta, eu me emocionei. Eu tive que me conter muito, porque na hora as crianças que tinham assistido o ensaio do dia anterior, todas começaram a gritar: Chico, Chico, Chico! Que massa! Quando eu entro na bicicleta em cena, que eu abro o espetáculo, elas começaram a gritar. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Olha o poder da arte, né? E foram de novo, mesmo já tendo visto. Foram de novo e começaram a gritar Chico. Isso não tem preço, né, Andiara? Muito legal. Isso não tem preço. Com certeza. Vale a pena nossa noite de sono, vale a pena a gente às vezes ter projeto que não ganha nada, não é, Andiara? Paga, não é? Que não tem luxo nenhum, zero glamour e muito trabalho. Isso. Não é verdade? Verdade. Muita gente viu o artista no palco. Menino, Andiara é uma estrela, isso é fácil demais. Nasceu cantando já. Essa bicha é muito besta, vá ver. Nasceu cantando, né? Como diz assim. Mas não sabe o quanto você estuda, o quanto você fica ali para compor uma música sua, Verdade. o quanto você pesquisa, o quanto você investe de tempo ao tempo da sua vida. É, a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Não é? Isso, verdade. E aí eu queria saber que isso já toma muito tempo, que eu tenho certeza. Se eu já me achava uma pessoa muito ocupada, imagine Zeca, né, que também tem uma outra profissão como eu, trabalho com comunicação, ele trabalha na área do direito, é funcionário público, né? Mas quando o Zeca tem um tempinho, o que Zeca faz? Um tempinho pra mim, né? E pra você? Ai, quando eu tenho pra mim, não faço nada. Eu vou pra praia, vou lá pra Camurupim, ou Ponta Negra mesmo, ou vou correr sem meu celular. Gente, é o maior segredo do mundo. Saiam de casa sem um celular. Eu passo a tarde inteira na praia sem um celular. Saio de meio-dia e volto de 8 horas da noite sem um celular. É muito tempo, né? Ei, o WhatsApp ficou fora do ar meia hora hoje. E a gente ficou aqui aperreado com meia horinha, né? Mas é um exercício necessário, né? Mas pra tem que gente desligar, conseguir amiga. se desconectar, é verdade, é verdade. É o ócio criativo, né? Isso. A gente precisa. A minha cabeça, que é muito criativa, a gente sempre está criando muito, então tudo nos inspira, né? A gente vê uma criança, a gente vê tudo, um elemento, uma música, um cheiro, um filme, tudo é inspiração para a gente criar. E você tem também, eu queria saber sobre essa sua experiência no exterior, né? Porque você também atuou, qual a diferença desse teatro musical aqui no Brasil e fora do Brasil? Olha, eu digo assim, não só do teatro musical. A diferença nossa do brasileiro, não generalizando todos os brasileiros, mas a maioria dos nossos costumes que a gente conhece é da gente não ter disciplina e da gente achar que a arte, ela não pode ser show business. Ainda tem muita cultura de que a arte, ela não é uma profissão igual a qualquer outra. Lá eles têm a arte como uma profissão igual a qualquer outra. Então o grau de exigência é muito alto. O grau de profissionalismo é muito alto. Mais uma vez, não que nós não sejamos profissionais brasileiros, mas quando a gente vive lá, a gente sente na pele que chegar 15 minutos antes é chegar na hora. Chegar na hora não é chegar na hora. É chegar 15 minutos antes e pronto. Se o pianista vai fazer um concerto, vai dar uma aula, vai ensaiar, ele chega 15 minutos antes, fala com todo mundo, se confraterniza, se alonga, faz o aquecimento dele e ao meio-dia ele já está pronto com as mãos em cima do piano para tocar. Isso pode ser um ensaio, pode ser uma aula, pode ser um concerto, pode ser um show.
Aqui a gente não sabe que a gente tem essa prática diária. É verdade. Senão a gente, infelizmente, marca um horário e a pessoa chega atrasada e ainda vai começar a se organizar. A gente sempre dá os 15 minutos para tudo. Isso. E quando chega não, porque não sei o que, a gente gosta de se É a abraçar. tolerância. Não, mas eu tô dentro dos 15 de tolerância, né? Entendeu? É Então, verdade. isso eu citei apenas um exemplo, né? E só que não é só isso. Lá também eles têm uma política pública que favorece isso, que fomenta muito isso, uma política educacional de formação de plateia, educacional nas escolas e no meio em geral, né? Hoje em dia, por exemplo, eu morei numa cidade da Escócia que não é uma das maiores, mas, por exemplo, se você quisesse assistir no final de semana um show, você tinha. Um concerto, você tinha. Uma ópera, você tinha. Um musical, você tinha. Um show de rock, você tinha. Então, é a pluralidade das linguagens. Aqui a gente não tem opções. Verdade. Então, a gente não tem nem como formar a plateia. Como é que eu quero exigir que uma pessoa aprecie meu samba, meu musical, se ela não teve a primeira oportunidade de ser formada e a gente não teve essa política pública, cultural, educacional, artística, que partisse do governo, da sociedade, dessa valorização de todos os aspectos. Então, é uma coisa muito mais complexa. Não é só a questão da gente não ter a disciplina. Eu citei um exemplo, mas a diferença é muito grande em vários aspectos. Né? Por exemplo, a Alemanha, você tem hoje em dia o Teatro de Berlim, o Teatro de Ópera de Milão, o Teatro do Metropolitan de Nova York, eles são patrocinados por mecenas, por associações, por empresas, pelo governo, são destinados milhões aos teatros, porque eles sabem o lugar de formação daquela arte. Né? Aqui a gente tem que brigar por uma lei Rouanet, brigar por uma lei municipal, brigar por uma lei estadual, brigar por um edital, brigar para conscientizar uma empresa, para ir atrás do empresário, para dizer para ele que a cultura não é entretenimento, que o artista não é um bando de vagabundo, que o artista movimenta a economia do estado, do município, que nós somos a economia. Gente, cada R$1 investido são 6, se eu não me engano, que voltam. Que né? volta! Ai, tem hora que a gente cansa, porque o nosso dever é fazer arte. Só que a gente não tem esse aparelhamento de ninguém. Então a gente produz, faz arte, vende o projeto, escreve, faz o site, atua, canta, e ainda vai atrás da empresa conscientizar a empresa que aquilo é importante, ainda vai atrás de público para dizer que a minha arte tem valor, é importante. Uma coisa óbvia, né? Que tem valor e que é importante. Tá entendendo? É verdade. Eu queria, Zeca, que você me contasse, assim, rapidamente um pouquinho sobre cada um dos musicais, porque são vários, né? Eu conheço esse dos Meus Malandros. Eu e Meus Malandros. Eu e Meus Malandros, que fala sobre o samba das rosas, né? Esses dois, sobre Tico, que é o infantil, e o adulto, mas também teve outros, né? Teve outros. Eu vou escolher os principais, para não falar de todos. Tá. Então, por falar em questionamentos, o meu primeiro musical, Cabaré Ribeira, era a história. A gente foi na época do boom da especulação imobiliária. Sim. Em Natal, lembra? Que veio muito estrangeiro aqui para Natal, e que ficou aquela onda, a gente vai vender a cidade, né? E era a história de uma madame, que ela tinha um cabaré na Ribeira, que era um prédio antigo, tombado praticamente pelo patrimônio histórico. Aliás, não era tombado, era um prédio muito antigo e que ela queria vender para se transformar no estacionamento. E aí era a questão, o que mais importa? É a memória afetiva ou é a especulação imobiliária? Então, a partir daí, a gente foi nesse cabaré. Quem vive nesse cabaré? Tinha uma prostituta que era poliglota formada em Direito, mas que não tinha conseguido emprego e que tinha acabado no cabaré. São várias questões, que se apaixonou pelo faxineiro, que também tinha o sonho de ser artista da Broadway. Por isso que ele vivia cantando músicas da Broadway com a sua vassourinha. Então ele pegava a vassoura ali,
Ele vivia cantando West Side Story, então ele canta muito, né, nesse musical. Aí no Estúdio Ribeira, a gente pegou a questão de uma trupe de teatro que ela queria um lugar ao sol. E aí tinha, nessa trupe de teatro, tinha a história de um cara que a mãe e os pais dele queriam que ele fosse juiz de direito. Que tem a ver um pouco com a minha história também, né? Sim. Biográfica. Mas ele queria ser artista. Então, conflito familiar estabelecido aí. Que ninguém conta esse conflito, né? Hoje em dia. Não. Os pais querem que o filho seja médico, advogado, o que eles querem. E tá lá a arte gritando, pulsando neles. Então, o mote do Estúdio Ribeira era exatamente isso. Esses conflitos. Esses conflitos. É muito bacana. A gente vai dar um rápido intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Zeca Santos aqui no Toda Bossa. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.